venham as águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, ou o seu suor naquilo que não te satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, diz o Senhor. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Verso 3 ainda. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, o rei Davi. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos estar, irmãos, aqui meditando nesta palavra. Essa palavra me abençoou muito o meu coração. E todas as vezes que eu leio esse texto, ele me alegra o coração. E nós temos tantas, mas tantas riquezas aqui neste capítulo, irmãos. Tanta coisa. Aliás, todo o capítulo 55 aqui, ele é de grandes revelações da parte do Senhor. E o que esse texto está tratando? Está tratando exatamente da grande dádiva que o Senhor Deus tem proposto a cada ser humano vivente neste planeta. E nós temos neste versículo, assim a princípio, nós temos aqui uma insistência de alguém chamando a nossa atenção, de alguém fazendo um convite, de alguém insistindo naquilo que ele tem de melhor para dar. Olha que coisa linda esse texto está dizendo. Essa insistência de querer ver a gente compartilhando e participando de algo que eu não tenho condições de comprar, de algo que eu não tinha condições de nunca ter. E esse que nos oferece esta boa dádiva, ele está aqui insistindo, como que querendo chacoalhar a gente, fala, gente, estou falando com vocês. E muitas vezes, irmãos, a ação do Espírito Santo conosco e com a vida do homem é assim. Tem aqueles que de primeira mão ele ouve, atende e recebe. Tem aqueles que precisa tocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, talvez até uma dezena de vezes, e ele ainda não é capaz de reagir a um convite que é um convite todo de graça para nós, que para nós de graça, mas que custou algo para alguém, é algo que nenhum de nós teríamos condições de dar. E esse capítulo aqui, irmãos, o ministério do profeta Isaías, no contexto dos seus dias, né, havia em Jerusalém algumas práticas, né? Havia algumas práticas, e aqui nós temos uma parábola, uma comparação de algo que havia, que era uma prática em Israel. Havia muitas pobrezas lá também, não era todo mundo, é como aqui, tem aqueles que têm abastança, tem aqueles que não têm abastança, né? E aqueles que lutam com dificuldades, e às vezes todo o empenho que ela faz na vida dela, ainda são empenhos que simplesmente está visando ela, e que passa, e que ela vai vivendo, né? Assim, ela vai vivendo, do jeito que dá, né? Do jeito que dá, ela vai levando a vida. E nos dias do profeta Isaías, haviam pessoas, né? Haviam pessoas que praticavam o mercado de vender água, alimentos, grãos nas ruas, né? Para as pessoas, quem sabe num preço assim mais moderados.
como para aquelas pessoas que tinham um poder de aquisição menor para poder comprar. Então haviam aquelas facilidades, né? Como hoje aqui no nosso contexto está centralizado num espaço que a gente chama de feira, né? Onde a gente vai lá, onde a gente pode escolher o que quer, comprar dentro da condição que a gente pode, e existe ali opções para todos os gostos e para todos os níveis, né? E havia esta prática. E também havia uma coisa interessante dentro da cultura nesta época, de pessoas que eram abastadas, né? e que tinham aquela generosidade de abençoar pessoas que não tinham condições de ter nem para comer. E essas pessoas, elas faziam compras, compravam águas, grãos, e pagavam aquilo, e colocavam nas mãos dos seus servos, e elas então gritavam nas ruas, elas iam gritando nas ruas: olha, aquele que não tem dinheiro para poder comprar, aqueles que não têm, venham aqui tem comida, aqui tem água, aqui tem grãos, você que não tem dinheiro para comprar, pode vir aqui, vem chegar. Eles iam chamando, para poder distribuir aquele alimento para aquelas pessoas que realmente não tinham mínima condições de ter. Era uma prática que havia também em Israel. Pessoas que não tinham nada, mas aqueles que compravam e saíam em busca, né, dos necessitados para dar. Não sei se você sabia, na cidade de Jó, e no tempo de Jó era assim. Na cidade de Jó não tinha pessoas necessitadas. Jó era um homem muito rico, era um homem que tinha, e ele cuidava de toda a sua tribo. Não havia necessidade nos dias de Ló. Não sei se você sabia disso, mas quem já leu a história de Ló, você vai encontrar essa informação, que Ló cuidava de todos. Ele não cuidava só dos seus, mas ele cuidava de toda a sua tribo, de todos aqueles que estavam na cidade de Jó, não sei como que era essa cidade. Jó cuidavam de todos. E esta prática havia também em Israel. E o Espírito Santo usa o profeta Isaías, né, para falar de uma dádiva de Deus, para falar de um bem maior, que aquilo que jamais nós poderíamos comprar. O Espírito Santo usa esse profeta para anunciar um bem do Senhor, um bem que eu e você jamais poderiam comprar, e esse bem ninguém consegue comprar, que é a salvação de Deus para a nossa vida. Ninguém de nós, irmãos, obras não compra salvação, né? Fazer bem aos outros não compra salvação, ser religioso não compra salvação, né? Só tem um jeito para nós podermos alcançar esse bem de Deus, é quando a gente se rende àquele que tem para nos dar. Só isso, só desta forma. Ninguém é salvo por achar que fazer obra, que aquilo outro vai conseguir ter a salvação. Então isto era uma prática era praticada naqueles dias. Então eu quero voltar aqui para os irmãos para o texto. Nós temos aqui no versículo 1, quatro situações importantes. Primeiro, a extensão desse convite. Para quem? Para quem foi feito esse convite da parte do Senhor? Quem é que Deus, o nosso Pai, está chamando aqui para poder comprar dele sem dinheiro e sem preço? A primeira parte do versículo está dizendo: a todos vós, a toda e qualquer pessoa. O convite do Pai para participar da bênção deles é um convite que estende a todas as tribos, língua, povo e nação. Irmão, pensa que coisa extraordinária é isto.
A nossa mente finita não pode, não é capaz de entender e medir a extensão imensurável deste amor e deste interesse de Deus. A nossa mente, ela, por mais que nós, irmãos, querer entender esta extensão do amor de Deus, nós não vamos conseguir. E Paulo fala uma palavra que nos ajuda a entender um pouco como é que nós podemos, juntos, como é que nós podemos perscrutar, mergulhar, estudarmos ou avançarmos dentro deste a todos vós. Esse alcance de Deus? No livro de Efésios, no capítulo 3, os versículos 18 e 19, nós temos esta palavra. Presta atenção nesta palavra. O versículo 19 vai dizer para nós assim, melhor, o versículo 17, né? Assim, pela fé, que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, para que com todos os santos aqui está falando de gente aliançada, não está falando de mortos, não está falando daqueles que partiram com Deus, né? Está falando de mim e de você, que fomos separados para Deus de um mundo perdido, né? Para que com todos os santos possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da extensão deste amor de Deus. Uma pessoa sozinha, vivendo no seu canto sozinho, ela nunca vai conseguir entender, por mais que ela se esforce por querer compreender a dimensão desse amor de Deus. Mas como nós aqui, pensando aqui em nós, se nós tivéssemos aqui uma oportunidade, né, da gente sentar e ouvir da experiência de cada um, como foi a sua experiência com Jesus, e nós termos um tempo assim para a gente poder ouvir compartilhamento. Como é que você veio a Jesus? Como que você foi a Jesus? Quem é que te conduziu a Jesus? Nós vamos assim, irmãos, ter um momento de muita alegria, porque cada um de nós aqui tivemos um momento diferenciado. Ninguém aqui vai repetir a mesma experiência, né? O alvo é um só, mas para chegarmos nesse alvo, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, na minha experiência, como é que eu conheci Jesus? O que é que eu tenho experimentado de Deus nessa minha caminhada com Deus? Você vai ver que a minha experiência vai ser diferente da experiência da Sandra, da Lutzi, né? De cada um de nós aqui, nós vamos compartilhando experiência, e no resultado desse compartilhamento, com certeza, nós iremos ficar maravilhados e vamos dizer, nossa, como Deus é tremendo, não é mesmo? Como Deus é tremendo, como Deus trabalha diferentemente, as multiformas, sabedoria de Deus, para trabalhar as circunstâncias das nossas vidas, para assim podermos entender, né, um pouquinho deste nosso Deus. E Paulo está dizendo aqui, que os santos, né, os salvos, os rendidos ao Senhor, dentro desse compartilhamento, possibilitará a compreensão desta largura. Paulo fala primeiro aqui de uma largura, você viu ali, para que possa compreender primeiro qual é a largura deste alcance de Deus. Irmãos, imagina aí uma largura. Dentro desse espaço que se abre, cabe toda a humanidade. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu esperava um amém mais forte, porque eu estou falando de uma coisa aqui, meu irmão. Se Deus não te revelar, você chegar no fim dessa palavra, você não vai entender nada. Mas eu estou falando aqui da dimensão, essa abertura do caminho da porta de Deus, de oportunidade. Ela é estendida a toda a humanidade, desde o seu começo até o fim, até o dia do juízo final.
Amém, irmãos? E eu e você estamos dentro deste abraço de Deus, dentro da dimensão deste abraço de Deus que todos nós cabemos. Então esta é a primeira coisa que nós vamos poder entender o alcance disso. Aí depois ele fala do cumprimento desta dádiva. Irmãos, ela vem desde a eternidade e continua de eternidade a eternidade. Ela não tem um limite de tempo. Ela não tem limite de tempo. E depois fala da altura. Compreendermos esse chamado de Deus, essa altura aqui, irmãos, ela nos leva a pensar, ela nos faz pensar na elevação da nossa vida em Deus. Esses dias eu estava falando com a minha mãe, né? E ela está me ouvindo agora, né? Essa semana eu estava com ela, e a minha mãe é viúva aí talvez de uns 14 anos, mas ela sempre fala assim: ai, mas como faz falta o meu marido, né? E meu pai e ela eram 2 intercessores. Ela sempre fala isso, né? Ai, que saudade. E ela fala: eu quero estar, um dia nós vamos estar perto. Eu falei: irmão, perto nós já estamos. Tudo é uma questão de Deus simplesmente fazer assim, cortar o fiozinho de prata, né? Ele nos aproxima, né? Porque a Bíblia diz que os seus estão com Ele. E a nossa pátria é lá, não é aqui. Então a questão da gente poder estar junto na eternidade é só uma questão de um trampolim assim, ó, né? Cortou aqui o fiozinho de prata, estamos transportados, se estiverem todos no mesmo propósito, né? Então parece que a gente está longe, não, mas nós estamos longe e ao mesmo tempo estamos perto. Estamos elevados. A Bíblia diz que nós estamos assentados à direita de Deus. Você já leu isso na Bíblia? Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos aqui, mas o nosso lugar original depois da nossa aliança com Jesus, a nossa originalidade é lá. Estamos aqui, mas estamos sentados lá. Não, isso é maravilhoso demais. Isso é poderoso demais. Se você entender isto, a tua fé no Senhor, ela vai virar um gigante. Vai virar um gigante, né? E depois fala ainda uma quarta coisa da profundidade, que é esta grande dádiva. Essa profundidade aqui, irmãos, está falando da capacidade transformadora que o Espírito Santo opera na nossa vida, mudando a nossa vida, mudando a nossa natureza e nos identificando com Deus. É tudo isso, queridos. Então, o maior desejo de Deus, nós somos convidados pelo Senhor para vir, para compreender a largura desse abraço de Deus, o comprimento deste amor de Deus que não tem fim, a elevação de Deus e o trabalho profundo de Deus que só o Espírito Santo pode operar na vida de uma pessoa. E é isso mesmo, querido. O que Deus quer é que a gente compreenda que Deus nos amou. Ele nos amou. Esse convite faz parte, está dentro desse propósito do amor de Deus. Está dentro do propósito de Deus. E esse testemunho está dentro daqueles que têm Deus. Eu vou ter que ir para frente, irmão, porque eu não vou conseguir falar tudo. Em segundo lugar, para quem? Aliás, qual é a condição para poder desfrutar desse operar de Deus? É aquele que tem sede. É aquele que tem sede. Ele diz assim: a todos vós que tendes sede. Irmão, se a pessoa não tiver sede de Deus, se a pessoa não tiver sede de água, irmãos, água nenhuma vai fazer sentido para ela. Por isso esse servo gritava: quem tem sede, venha. Quem tem fome, vinde apropriai. Esse comprai aqui, irmãos, na verdade, é uma força de expressão que leva a pessoa a entender que ela pode apropriar. Mas quem não tem fome, quem não tem sede, irmãos, nada do que Deus, aquele que não tem fome de Deus, não tem sede de Deus, nada de Deus tem valor para ela. Infelizmente. Essa boa dádiva de Deus, esta bênção eterna de Deus, é para aqueles que têm
fome e sede. Você tem fome e sede, irmão? Você tem fome e sede de Deus? Se eu perguntasse para qualquer um de vocês que disseram amém aqui, irmão, como é que você prova para mim ou para você mesmo que você tem fome de Deus? Não, não vou fazer isso não, tá? Para não deixar você assustado. Mas você que disse amém, porque nem todos disseram amém que tem sede. Eu vou perguntar de novo, quem tem sede de Deus aqui? Quem tem fome de Deus? Amém. Então, para você ter prova se você tem fome de Deus, se você realmente tem fome de Deus, eu pergunto para você, qual é o seu tempo diário com a palavra de Deus dia a dia? Quanto tempo você tem para Deus durante o dia? Alguns aqui vão ficar envergonhados, ficaria envergonhado, porque o seu tempo com Deus é quando você vem na igreja. Bíblia para você em casa é como se não existisse. Oração, muito menos ainda. Às vezes o tempo de oração que você tem é aquela que quando você sai de casa, ainda vai pedir para alguém fazer para você. Então eu estou colocando isso aqui, para mexer com você mesmo. Para mexer com a tua vida. Você precisa provar. Inclusive Paulo lá em 1 Coríntios 13, 5, ele vai dizer assim, provai para vocês mesmos para saber se vocês estão na fé genuína. Irmãos, eu preciso provar isso para mim mesmo. Eu estou dizendo que eu amo a Deus, mas como é que eu provo para mim mesmo que eu amo a Deus? Porque eu amo a palavra de Deus. Eu não sei passar nenhum dia sem ler a palavra do Senhor. E eu não sei passar um dia sem o meu tempo de intimidade com Deus. Entendeu? Essa é a prova que eu dou para mim e para você. Qual é a prova que você dá? Não, pastor, a prova é porque eu amo Deus. Como você prova que você ama Deus? Para você mesmo. Será que esse convite de Deus aqui está te alcançando? Está ou não? Amém? Então, irmão, esta bênção é para aquele que tem fome, é para aquele que tem sede. Esse convite só vai ser atendidos por pessoas que têm fome e sede de Deus. E outra coisa, irmãos, eu vou dizer para você, eu vou afirmar aqui. Deus nos abençoa na proporção da nossa capacidade de buscá-lo. De outra forma, nós não vamos receber de Deus. Irmãos, eu e você precisamos estar atentos. Porque o grito da parte do Senhor está através de nós, seus servos. Nós estamos dizendo, quem quer vir para o reino de Deus, estamos pregando, estamos anunciando. Tem outros que você procura, talvez você só procura para um alívio de uma angústia, de um problema, de uma dor, de uma dificuldade. Mas não busca Deus por entender que eu e você temos necessidade. É isso mesmo. Não eram muitos os que atendiam este convite, vinde sem dinheiro, sem preço, vem aqui, aproprie e pegue. Porque mesmo as pessoas que eram necessitadas desse bem, que ela não tinha que pagar nada, ela ainda desconfiava, será que isso é verdade? Será que é verdadeiro o que essa pessoa estava dizendo? Assim muitos procedem no reino de Deus. Mas será que é verdade mesmo que esse povo fala? Será que é verdade mesmo o que eles estão dizendo que Deus faz? E ele está lá morrendo, está lá seco, está lá rachando de secura, precisando de beber água, precisando de comer, mas ainda está perguntando, mas será que é verdade isso mesmo? Aí vem o diabo e fala no ouvido dela, é nada, isso não é verdadeiro não, fica na tua. E assim, muita gente vai, em vez de ir assim para Deus, muita gente está indo assim, passo a passo, distanciando de Deus, distanciando de Deus, distanciando de Deus. Que triste é isso. Porque a dúvida, de que a verdade do Senhor é para você. Para muitas pessoas, Deus é muito pequenininho. Que pena. Para muitas pessoas, Deus é muito pequenininho. Ela não consegue ver Deus nem para poder suprir a sua necessidade. Muitos correm atrás de tantas e tantas coisas e perde aquilo que ele fala ali no versículo 2. Por que você gasta o seu dinheiro? A expressão dinheiro aqui, queridos, ela está falando de valores, ela está falando de alguma coisa que tem valor.
Esse dinheiro aqui pode ser todo aquele esforço que uma pessoa faz para buscar socorro em alguma coisa em menos que Deus. Ela faz tudo, ela investe, ela ganha, e todo o ganho dela, ela investe para o seu bel prazer. Toda a força que ela tem, ela é capaz até mesmo de fazer o seu corpo sofrer, para no final do dia, sofrer ainda dores por aquilo que fez, pela escolha que fez. Então por que você gasta o seu tempo naquilo que não vai resultar em lucro algum para a tua vida? Por exemplo, por que você gasta seu tempo com o seu celular, vendo historinha, vendo figurinha, vendo besteira, vendo um monte de coisa que não tem nenhuma edificação? É isso aí, essa pergunta: por que você gasta seu tempo com essas coisas? Por que você gasta seu tempo, né, falando e ouvindo coisas que não vai trazer nenhum efeito? Por que gastar? Por que você desperdiça o seu tempo? Quem está falando isso para nós é o Senhor Deus. É Deus que está falando conosco aqui. Não é o pastor Matias que está falando com vocês. Estou aqui transportando para o seu coração o que Deus está falando conosco. Eu estou tentando aqui traduzir em palavras compreensíveis aquilo que eu e você precisamos estar acordado. E Deus está dizendo: por quê? Por quê? Por que vocês não venham a mim? Você que tem sede, vem a mim. Você que tem fome, vem a mim. Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão saciados. E o desejo de Deus é que todos participassem do seu banquete. O banquete de Deus, ele é oportuno a qualquer ser humano. Só que para você participar desse banquete, você tem que parar. Você tem que parar, você tem que entrar, você tem que permitir entrar no ambiente, você sentir esse ambiente, sentir Deus, a presença do Senhor que vai te abençoar. Por isso, essa terceira coisa: comprai e comei. Você não precisa pagar, alguém já pagou. Alguém já pagou o preço desta dádiva. Irmãos, a salvação de Deus para nós, ela é de graça. É um ato da graça de Deus. Mas eu não posso me esquecer que para o Pai, que quer nos ter de volta, custou a vida do Filho dele. Entende isso, irmãos? Ela não custou para mim, mas ela custou para o Pai. Então o preço da minha vida, e o preço dessa dádiva de Deus, é o valor do seu Filho. E nada neste mundo, se você pudesse reunir todas as riquezas materiais da terra, você sabia que com todos esses valores, não tem nem como a gente dimensionar isso, não paga o preço de uma alma. Ninguém consegue comprar, ninguém paga o preço da sua vida por seus esforços. Vem do céu esta resposta. Jesus disse: eu desci do céu para fazer a vontade dele, e a vontade dele é que nenhum de vocês se percam. Uai, então está fácil para resolver. Se Deus não quer que eu me perca, é só ele me salvar. E ele está dizendo: é verdade. Só que a decisão de receber essa dádiva de Deus é minha e tua. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso ser uma realidade na nossa vida, eu preciso ir em direção de Deus. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus não está em palavra, mas está em ato e justiça. Ele deu o seu Filho. E a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11, vai dizer, o Pai vai dizer assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está aí. Sabe que nós precisamos de uma escritura mais clara do que esta? O testemunho do amor de Deus é que Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a condição de nós sermos salvos eternamente. Ele nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Agora, quem tem o Filho, não é quem crê no Filho. Todo mundo crê, até o diabo crê no Filho de Deus. E o diabo sabe muito mais quem que é o Filho de Deus, porque quando ele é confrontado com o Filho de Deus, ele treme, se estremece, ele estribucha e o bicho sofre. Nós não, nós aqui quando somos confrontados, a gente fica na da gente. Entendeu, amados? Esse é o testemunho que Deus deu. E a Bíblia diz que vida eterna é conhecer o Deus todo-poderoso como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Vida eterna começa quando eu e você, quando qualquer pessoa entende que Jesus Cristo é a salvação de Deus, mas eu preciso ter uma aliança com Ele, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Jesus precisa tornar o Senhor da minha vida. Em João 17:3 vai dizer isso. E a vida eterna é essa, que conheça Deus como Deus verdadeiro e a Jesus que Ele enviou. Então a vida eterna, a eternidade com Deus na vida de uma pessoa, começa no dia que ela nasce de novo, no dia que ela se converte, no dia que ela volta para Deus. A minha eternidade com Deus começou na minha vida quando eu tinha 11 anos de idade. No dia que eu conhecia Jesus, eu nunca abandonei o Senhor. E eu sirvo a Jesus desde os meus 11 anos de vida. Então a minha eternidade com Deus começou quando eu tinha 11 anos de idade. E desde lá, a minha vida é para o Senhor. A sua experiência, não sei quando foi, mas a sua eternidade é ali. Mas João 3,19 vai dizer assim para nós: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a notícia triste. A luz veio, só que os homens rejeitam a luz, preferem estar nas trevas, né? Então, vinde e comprai, apropriai. É de graça, alguém já pagou. É só vir e pegar, é só vir e abraçar. Só isto. Oh meu Deus, por que as pessoas são tão duras de coração? Por que as pessoas são tão terríveis para resistir um convite de Deus? Se fosse uma propaganda de cebola, se fosse uma propaganda de batatinha, de cenoura, se fosse uma propaganda de abóbora, queridos, estamos falando aqui de eternidade. Estamos falando de eternidade, meu irmão. Se você já alcançou, zela dela. Cuida dessa salvação. Se você ainda não tem certeza de salvação, é porque você não nasceu de novo, você não tem aliança com Deus. Porque quem tem aliança com Deus tem certeza de salvação. E esse é o primeiro sinal para eu poder te ajudar você, se você está em Deus ou não. Se você fala, eu não tenho certeza da minha salvação, é porque você não está no Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que quem tem o Filho tem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Essa é a conclusão de João 5,12. Quem tem o Filho tem, quem não tem, não tem. Então é bem assim, quem tem, tem, quem não tem, não tem. Para Deus não tem aquele mais ou menos assim, né? E é interessante que o convite de Deus aqui é uma insistência. Você vai ver que tem 4 venha. Venha, tem 4 venha. E por 2 vezes eu dizendo, escute o que eu estou te falando. 4 vezes aqui, ó, o versículo 1, 2, o versículo 1 tem 3 venham. E o outro venha você vai encontrar lá no versículo 3. E depois no 2 e no 3 você vai ver Deus 2 vezes dizendo, escute, homem, o que eu estou te falando. Escute, dá ouvido o que eu estou te falando. É isso mesmo, irmão. Só que nós muitas vezes não temos ouvidos para Deus. Nós temos ouvido para todas as vozes, menos a voz do Senhor. Aí temos a perder. Aí ficamos correndo atrás do prejuízo, né? E a gente talvez nunca vai conseguir. E o quarto incentivo aqui, ó. O quarto incentivo. Você não precisa ter dinheiro. Não tem preço para você. O preço foi meu. O pai está dizendo, custou para a minha vida do meu filho. Então para você tornar filho, para você tornar meu herdeiro, para você tornar participante da minha herança, você precisa entender meu filho. Você precisa entender meu filho. Você entendeu, irmão? Vocês entenderam, pessoal? Todos aqui estão salvos? Todos aqui estão plenamente certos da sua eternidade? Se você falar, mas quem que pode ter? Eu e você podemos ter. E essa certeza, ela só vai passar a existir na minha e na sua vida, se você reconhecer. A ordem é esta: aquele que encobre o seu pecado não prospera,
Mas aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. E Atos 3,19 vai dizer assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e para que assim venha da presença de Deus refrigério ou paz, que somente Jesus pode dar. Esta é a ordem, esta é a sequência. Primeiro, aquele que encobre o pecado. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus diz que todos pecaram. Então, meu filho, todos nós entramos debaixo de uma sentença de morte. Todos pecaram, pronto, acabou. É Deus que está dizendo, todos pecaram. E todos vocês foram destituídos da minha glória. Todos. Partindo de Adão, todos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, Ele oferece Jesus. Ele não oferece Jesus, Ele enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho. E Jesus veio a esta terra. E todos nós somos sabedores disto. Nós todos sabemos o que aconteceu com Jesus. Toda aquelas torturas de Jesus foram o preço da minha vida e da minha condição de voltar para Deus. Como o Senhor Deus sabia que nenhum de nós teríamos peito para poder encarar aquilo, o que o Pai fala? Eu criei o homem para o louvor da minha glória, e esses se perderam, mas eu quero eles de volta, eu vou abrir um caminho. Então essa questão da morte de Jesus na cruz, foi o que Deus o Pai estabeleceu. É Ele que avaliou a forma de nos comprar. Foi Ele que avaliou. Isso não é ideia de homem, isso é ideia de Deus. Para Deus, a forma, a condição para qualquer ser humano poder voltar para Ele, o preço era derramamento de sangue de alguém inocente. Como na terra não tinha mais ninguém inocente, Deus então enviou seu Filho unigênito. Até a morte de Jesus Cristo, o único filho, o único que Deus tinha era Jesus. Depois da morte de Jesus Cristo, é que Deus então passou a formar a sua família. Então todos que estão em Cristo Jesus, Ele é feito uma nova criação de novo. Por isso, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está, não é se alguém crê em Cristo, mas se alguém está fundado, arraigado, alicerçado em Cristo, ele torna uma nova criação. E para esta pessoa, as coisas antigas da vida dela passa, e Deus passa a tratar eu e você como uma nova criação. Amém, queridos? Esta é a condição. Então, o incentivo de Deus é esse, é comprar sem dinheiro e sem preço. Por quê? Porque o preço que nós não conseguíamos pagar, Ele pagou. Então a ordem do versículo 1 é esta: a todos vós que tendes sede, vinde comprar e comei, sem dinheiro e sem preço. Amém, irmãos? É tudo que eu tentei explicar para você hoje. Essas 4 frases, que é o versículo 1. Vou repetir. A extensão, a todas as pessoas. A condição, os que têm fome e sede. A apropriação, comprar, ou seja, apropriar e comer. O incentivo é, você não tem nada para pagar. Eu só quero você para mim. É isto. É um casamento, é como o homem e a mulher. Casaram-se para um ser do outro. Qualquer um que entrar ali, qualquer intruso, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. É um casamento. Aceitar Jesus, receber Jesus é um casamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos vocês aqui estão seguros disso? Todos aqui? Hoje nós, agora, né? Está sendo sepultado, já foi, né? O irmão Itaubi. O irmão Itaubi foi um vencedor. Ele foi sepultado agora às 3 horas da tarde. Um homem que tinha uma aliança com Deus. Quem sabe amanhã é eu ou é você? Pode ser um de nós aqui. Semana passada foi a esposa dele. Hoje foi ele, né? E amanhã? E hoje ainda, né? Será que todos nós estamos livres? Será que todos nós escapamos aqui? Por isso, irmão, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos e preparados para Deus. Porque tem 2 formas de eu encontrar com Deus.
ou pela morte física, ou no dia do arrebatamento da igreja. Entendeu? Nós vamos encontrar, mas é bom a gente encontrar, ou pela morte física, ou no arrebatamento. O duro é não encontrar ele em nenhuma das condições, né? Aí complica. Ao invés de subir, desce. Provérbios 15, 23 diz assim para nós: para o entendido, o caminho da vida, do reino de Deus é para cima, a fim de evitar o inferno que é para baixo. São duas coisas extremamente longe e distante uma das outras. Coloque-se de pé, meus queridos. Vamos todos colocar de pé. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, irmão. Ninguém com o olho aberto. Ninguém com o olho aberto. Eu quero que você, vou te dar aí 30 segundos, né, para você pensar. O convite foi lançado. Agora, receber o convite é eu quem decido. O convite de Deus foi lançado. O que vamos fazer com esse convite, a questão é nossa. O desejo de Deus é que eu mantenha saciado, suprido, mas vai depender de eu aceitar. Tem muita gente vendendo coisas, tem muitas promessas, muitas propostas vendendo para você no mundo, né? Assim como tinham aqueles que vendiam lá os seus mercados, hoje o mundo, o sistema de Satanás está o tempo todo te vendendo alguma coisa para você não comprar o que você precisa, vendendo besteira, vendendo divertimento, vendendo pecado, vendendo distração. São coisas que dura poucas horas, mas o presente de Deus, ele dura eternamente. Meu irmão, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta, mas feche os seus olhos, tá? É uma pergunta que eu só quero orar por você. Existe alguém aqui, ninguém está olhando para você, agora é você e Deus e eu. Eu estou olhando porque eu preciso olhar. Existe alguém aqui que não tem certeza da sua salvação? Essa é a minha primeira pergunta. Existe alguém aqui que tem medo de morrer? E se morrer não sabe para onde vai, uma pessoa. Tem mais gente que não tem? Só levante a mão, levante e abaixa. Você não precisa ficar com a mão levantada. São muitas mãos, né? Queridos. Eu quero agora pedir para toda a igreja, eu e você, toda a igreja, fazermos uma declaração juntamente com essas mãos, pessoas que levantaram as suas mãos. Minha irmã, você pode sair daqui hoje comendo esta boa dádiva do Senhor. Repete, você que levantou a sua mão, que tem esta dúvida, sabe? É importante você fazer esta oração comigo. Diga assim: Senhor meu Deus. Toda a igreja, vamos fazer tudo uníssono, que assim você ajuda a confessar com aquele que está ao seu lado, tá? Você não sabe porque levantou a mão, né? Porque foi uma coisa muito individual, mas você que levantou a mão, que diz não tem certeza, essa oração na verdade é para ti. Eu estou convidando a igreja para ajudar você a confessar o que você precisa declarar. É uma declaração de fé. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer que eu entendi esse convite do Senhor, e eu quero dizer que eu tenho sede sim, eu tenho fome sim, e eu preciso disto. O convite do Senhor, ele foi lançado, e eu quero acolher, eu quero entrar pela fé no teu pavilhão, para participar deste banquete, que o Senhor dá o nome de salvação. E eu quero declarar, Pai, que eu reconheço ser pecador, que preciso do teu perdão. Eu reconheço meus pecados, eu confesso a Ti agora, me disponho a abandoná-lo, e eu me arrependo, e me volto para Ti. Perdoa-me, Senhor. Eu recebo de bom grado o que o Senhor fez por mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor pagou o preço da minha salvação em Cristo Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu Te recebo agora como meu Senhor, como meu Salvador, como meu remidor.
Diga: Pai querido, escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu não quero ser apenas frequentador. Eu quero ser uma mulher e um homem comprometido com o reino do Senhor. E eu quero sair gritando para outros: venham comprar, venham comer, venham receber, porque o Pai já pagou o preço deste banquete que te é oferecido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Não se envergonhe dessa oração, não se envergonhe desse